Você está dirigindo, o carro está até normal. E de repente, aparece aquela luz amarela no painel. A primeira reação é sempre a mesma: pânico ou negação. Ou você pensa, depois eu vejo, ou já imagina um prejuízo gigante. Só que a luz da injeção é traiçoeira justamente por isso. A mesma luz pode ser um detalhe bobo, como uma vedação ruim, ou pode estar avisando que, se você insistir em rodar, vai transformar um problema simples em um problema caro. Quando a luz da injeção acesa no Chevrolet Onix aparece, o que o carro está dizendo não é troque uma peça. Ele está dizendo: eu detectei algo fora do padrão na queima, na mistura de ar e combustível ou no controle de emissões. E essa mensagem é ampla. Por isso, tanta gente erra no diagnóstico. Tenta adivinhar. A maneira mais inteligente de lidar com isso não é sair comprando sonda lambda, catalisador, corpo de borboleta, bobina. É fazer uma triagem rápida, entender o nível de risco e só então decidir. Dá para seguir com calma até um lugar seguro. Ou é melhor parar para não piorar. Primeiro ponto. E ele muda tudo. A luz está fixa ou piscando. Se a luz está piscando, o carro está sinalizando falha mais séria e imediata, geralmente ligada à falha de ignição, aquela falha de queima, em um ou mais cilindros. Em termos simples, parte do combustível pode estar indo embora sem queimar direito, e isso pode superaquecer o catalisador. E catalisador superaquecendo é o tipo de prejuízo que nasce rápido. Luz piscando pede prioridade. Mesmo que o carro ainda ande, a recomendação prática é reduzir carga, evitar acelerar forte, não forçar subida. E se o motor estiver tremendo, falhando de forma clara, aí a decisão mais segura é parar e buscar ajuda. Não é dramatização, é prevenção de dano em cadeia. Se a luz está fixa, a conversa muda. Luz fixa muitas vezes indica algo que precisa ser verificado, mas nem sempre exige parar na hora. Aí entra o segundo filtro: sintomas. Se junto com a luz fixa, você percebe perda de potência forte, o motor amarrado, marcha lenta e irregular, cheiro de combustível, engasgos, estalos no escapamento, consumo subindo do nada ou dificuldade para dar partida, isso eleva a prioridade. Se por outro lado, o carro está redondo, sem tremor, sem cheiro estranho, sem perda clara de força, pode ser algo intermitente. Sensor dando leitura fora em um momento específico, ou até algo simples que aconteceu depois de abastecer. E aqui entra um erro comum. Se o carro anda, posso ignorar por semanas. Dá para rodar? Às vezes dá. Mas ignorar por semanas costuma sair caro de um jeito silencioso. Consumo sobe, o motor fica trabalhando fora do ideal. E uma falha pequena vira hábito. E quando você finalmente vai olhar, já tem efeito colateral. Agora vamos ao que mais ajuda. Pensar em causas prováveis, do mais comum para o menos comum, e ligar cada causa a sinais. Uma das causas campeãs de luz de injeção é falha de ignição. Velas gastas, bobina cansada, cabo ou conector com mau contato, e até umidade entrando onde não deveria. O sintoma típico é motor tremendo, principalmente em marcha lenta, e engasgos sob aceleração. Às vezes você sente o carro pipocando e perdendo força. E o detalhe é que nem sempre isso acontece o tempo todo. Pode aparecer só quando o motor esquenta, ou só em alta demanda, como numa subida. O problema de ignorar falha de ignição não é só dirigir feio, é que a queima incompleta joga combustível para o escapamento, e isso castiga o catalisador. Além disso, você pode estar forçando bobina e até causando outros alertas em cascata. Então, se tem tremor claro e a luz piscando, você já tem um suspeito forte. Outra causa muito comum é combustível fora do padrão. E aqui tem muita confusão. Combustível ruim não significa só adulterado. Pode ser combustível velho, mistura diferente do que você está acostumado, posto duvidoso, ou até uma troca brusca de etanol para gasolina ou vice-versa, quando o sistema ainda está se ajustando. O sinal costuma ser: o carro perde um pouco de rendimento, fica mais áspero, às vezes falha leve, e a luz aparece depois de abastecer. Não é regra absoluta, mas é uma pista. A armadilha aqui é achar que um aditivo resolve tudo. Às vezes melhora sintoma, mas também pode atrasar o diagnóstico. Se o problema for ignição ou vazamento de ar, aditivo não vai consertar. E você fica rodando, pensando que está limpando o sistema, enquanto a falha real continua. Agora, um grupo de causas que dá muita dor de cabeça: entrada de ar falsa e vazamentos no sistema de admissão. Em termos simples, o motor calcula ar e combustível para manter uma mistura certa.
Se entra ar por algum lugar que não está sendo medido, a mistura pode ficar pobre, e aí aparecem sintomas como marcha lenta oscilando, lenta alta, hesitação ao acelerar, e às vezes o carro morre quando você tira o pé. Vazamento pequeno pode aparecer só em algumas condições, e isso confunde. Outro suspeito frequente é o corpo de borboleta sujo ou desajustado. Quando a borboleta acumula sujeira, o controle de marcha lenta pode ficar instável. Você pode sentir o giro variando, o carro demorando para responder, ou aquele comportamento chato de querer morrer ao parar. Nem sempre acende a luz, mas pode acender. E aqui mora uma pegadinha. Muita gente manda limpar borboleta como solução universal. Só que limpeza mal feita, produto errado ou mexer sem critério pode criar outros sintomas. Não é para virar ritual a cada luz no painel. É algo a ser considerado quando os sinais batem. Sensores entram nessa história porque a central depende deles para decidir como corrigir a mistura. Dois nomes aparecem muito: sonda lambda e sensores de pressão. Fluxo de ar, como MAP e MAF, dependendo da configuração. O ponto é, sensor raramente é a primeira coisa que você troca sem evidência. Porque sensor pode estar acusando um problema que é de outra coisa. Por exemplo, sonda lambda, reclamando de mistura, pode ser consequência de combustível ruim, vazamento de ar, falha de ignição ou até escape com vazamento antes da sonda. Se você troca a sonda porque o scanner mostrou um código relacionado a ela, sem olhar o resto, pode gastar e continuar com a luz acesa. E tem o famoso catalisador. Muita gente vê um código e já escuta a sentença. É catalisador. Só que catalisador muitas vezes é vítima, não vilão. Ele morre porque algo antes dele está errado. Queima falhando, mistura desregulada, consumo de óleo, combustível entrando demais. Trocar catalisador sem resolver a causa raiz é o jeito mais rápido de pagar duas vezes. E agora uma causa simples que, quando acontece, parece até piada. Tampa do tanque mal vedada ou algum detalhe no sistema de evaporação de vapores. Em alguns casos, uma vedação imperfeita pode fazer o sistema detectar perda de pressão e acender a luz. Você fecha a tampa direito, roda um tempo e a luz pode apagar depois de alguns ciclos. Não é sempre, e não é para apostar nisso como solução, mas é uma verificação básica que não custa nada. Percebe o padrão? A luz é uma porta de entrada, não um diagnóstico. E é aqui que entra a ferramenta que muda seu jogo. Um scanner OBD2. Não precisa ser o mais caro do mundo para fazer o básico. O que ele te dá é o que a central registrou. Um código de falha. E muitas vezes, um congelamento do momento em que o erro aconteceu. Como rotação, carga do motor, temperatura. Isso é ouro, porque para de ser achismo. Quando a luz da injeção acesa no Chevrolet Onix aparece, o passo mais racional é ler os códigos antes de apagar qualquer coisa. Apagar código sem olhar é como rasgar o exame antes do médico ver. E tem outro detalhe. Apagar código pode fazer o carro esquecer uma falha intermitente que seria fácil de provar na oficina. Aí você chega lá com o carro sem luz e o defeito resolve se esconder justo na hora. Ao ler os códigos, você não precisa decorar uma enciclopédia. Só entender famílias e lógica. Códigos de falha de ignição, geralmente na linha P0300, P0301, P0302, P0303, P0304. Em linguagem humana, falha aleatória ou falha em um cilindro específico. Se aparece um cilindro específico, isso aponta para vela, bobina, bico injetor, compressão. Mas as primeiras suspeitas geralmente são itens de ignição e conexões. Se aparece falha aleatória, pode ser algo que afeta mais de um cilindro, como combustível, entrada de ar, pressão de combustível ou ignição já bem cansada. Códigos de mistura, como mistura pobre ou mistura rica, muitas vezes aparecem como algo na linha de P0171, P0172 e parecidos. Mistura pobre é quando falta combustível ou sobra ar, vazamento de ar, sensor de ar lendo errado, pressão de combustível baixa ou até combustível ruim. Mistura rica pode ser bico gotejando, sensor enganando a central ou outras condições. O ponto aqui é que o código te aponta a direção, mas você confirma com sintomas. Códigos ligados à sonda lambda costumam aparecer como PZOL13X, PZO14X, dependendo do circuito, aquecimento, resposta lenta. Resposta lenta pode significar sonda cansada, mas também pode significar que o motor está oscilando, mistura por outra razão. E a sonda está só mostrando isso.
Códigos do tipo P010X podem estar ligados ao sensor de ar, pressão, como MAF ou MAP. E aí você olha para filtro de ar, mangueiras, conectores, sujeira, mau contato. E o famoso P0420, que muita gente associa direto a catalisador. Ele fala de eficiência do catalisador abaixo do esperado. Mas, de novo, antes de condenar catalisador, você precisa perguntar: tem falha de ignição registrada? Tem mistura desajustada? Tem consumo de óleo? Porque tudo isso derruba a eficiência medida. Agora, como usar essa leitura de um jeito prático sem virar mecânico de internet? Você lê os códigos, anota e olha o contexto. Quando a luz acendeu? Foi depois de abastecer? Foi depois de lavar o motor? Foi numa viagem longa? O carro estava frio ou quente? Estava em marcha lenta ou em alta? Se o scanner mostrar dados do momento da falha, melhor ainda. Se a falha aconteceu em marcha lenta quente, isso aponta para um tipo de problema. Se aconteceu sob carga em alta, aponta para outro. A tentação é apagar o código e ver se volta. Isso pode ser útil, mas com critério. Se a luz está piscando, se o motor está falhando, se tem cheiro de combustível, não é teste para fazer por curiosidade rodando por aí. Nesse caso, a prioridade é não forçar. Se a luz está fixa, o carro está estável. E você fez as checagens básicas. Apagar para ver se retorna pode te dizer se era um evento pontual. Só que o evento pontual precisa ter explicação plausível, como combustível duvidoso ou tampa do tanque. Se não tem explicação e volta rápido, não foi pontual. E quais são essas checagens básicas que realmente fazem sentido antes de sair trocando peça? A primeira é simples. Observe o comportamento do motor. Tremor, falha, marcha lenta instável, perda de potência? Se sim, você já sabe que não é só uma luz. A segunda, depois de abastecer, confira a tampa do tanque e a vedação. Feche direito. Se ela estiver com a borracha ressecada ou com defeito, isso vira um candidato. Mas não force a ideia se os sintomas são de falha de ignição. A terceira, verifique visualmente o que dá para ver sem desmontar meio carro. Mangueiras soltas, conexões elétricas aparentes com folga, fios mal encaixados, filtro de ar muito sujo, dutos de admissão fora do lugar. Às vezes, uma mangueira desconectada faz o motor enlouquecer e acende a luz como árvore de Natal. A quarta, se o sintoma começou logo após mexer em algo, como troca de filtro, manutenção, limpeza, lavagem, isso muda totalmente as probabilidades. Um conector mal encaixado depois de um serviço é mais comum do que parece. E uma coisa que quase ninguém faz, mas ajuda muito na conversa com a oficina: descrever o sintoma do jeito certo. Em vez de acendeu a luz, diga: acendeu a luz, está fixa, piscando, o motor falha em marcha lenta, piora quando está quente, começou. Depois de abastecer, aparece em subida. Isso economiza tempo e evita que o diagnóstico vire tentativa e erro. Vamos encaixar tudo em cenários, porque é assim que você decide sem adivinhar. Cenário 1. Luz piscando e motor tremendo. Aqui a prioridade é falha de ignição até prova em contrário. Reduza a carga, evite acelerar e procure resolver logo. Continuar rodando assim é o caminho mais curto para transformar uma vela barata em um problema de catalisador e mais coisas. Cenário 2. Luz fixa, carro até anda bem, mas o consumo subiu e tem leve hesitação. Aqui cabem hipóteses como combustível e mistura. Scanner ajuda muito. Se o código apontar mistura pobre e você nota lenta oscilando, pense em entrada de ar falsa e sensores de ar, além de combustível. Cenário 3. Luz fixa e começou logo depois de abastecer. Antes de tudo, tampa do tanque bem fechada e observe se o funcionamento mudou. Se o carro ficou ruim, o combustível entra forte na lista. Se o carro ficou normal e a luz apareceu sozinha, o OBD2 é o que vai te dizer para onde olhar. Cenário 4. Luz fixa, o carro oscila lenta e às vezes quer morrer ao parar. Corpo de borboleta sujo, ajustes de marcha lenta, entrada de ar falsa e até sensor de pressão podem entrar. Aqui também aparecem casos em que uma simples revisão de admissão resolve, mas tem que confirmar com códigos e sinais. Cenário 5. Aparece código apontando o catalisador e o carro parece normal. Esse é o cenário em que mais se gasta dinheiro à toa. Você precisa investigar se houve falhas de ignição recentes, se há consumo anormal de óleo, se a mistura está corrigindo demais, se tem vazamento de escape. Só depois você conversa sobre catalisador com seriedade. E tem ainda as falhas intermitentes, as mais irritantes. A luz acende um dia, apaga no outro. Aí você pensa: sumiu, então resolveu. Nem sempre.
Às vezes a central só precisa de alguns ciclos sem detectar a falha para apagar a luz, mas o código fica armazenado por um tempo. Por isso, mesmo quando a luz some, vale ler a memória de falhas. É ali que fica a pista. Agora, um alerta importante. Tem gente que compra um scanner, vê um código e troca a primeira peça citada no Google. Isso também é um tipo de adivinhação, só que com número na mão. Código é direção, não sentença. Se o código diz circuito, pode ser conector, fio, mau contato, corrosão. Se diz desempenho, pode ser sujeira, vazamento, sensor lento por idade ou condição do motor. E quando é que você deixa de tentar entender sozinho e vai direto para a oficina? Quando a luz está piscando? Quando o motor está falhando forte? Quando você sente cheiro de combustível? Quando o carro perde potência de forma perigosa, como em ultrapassagem? Quando a temperatura do motor sobe ou aparece qualquer sinal de superaquecimento? Nesses casos não vale testar, vale preservar. Nos casos em que dá para seguir, siga com calma, evitando forçar, e use o tempo para coletar informações. Comportamento, momento em. Que acontece? Leitura de códigos. Isso te protege de duas coisas: de continuar rodando com um problema sério e de gastar dinheiro em troca de peça por tentativa. E aqui está a parte que pouca gente percebe. A luz da injeção não é inimiga. Ela é um aviso antecipado. Às vezes ela aparece quando o problema ainda é pequeno, ainda não virou barulho, ainda não virou pane. Se você trata como chateação e ignora, você perde a chance de resolver barato. Se você trata como catástrofe e sai trocando tudo, você também perde dinheiro. O caminho do meio é o mais eficiente. Classificar o alerta, sentir os sintomas, ler os códigos e tomar decisão baseada em risco. Se você chegou até aqui, você já está à frente da maioria, porque já entende o principal. Luz da injeção acesa no Chevrolet. Onix não. Significa a mesma coisa para todo mundo. O mesmo ícone pode representar desde uma tampa mal vedada até uma falha de ignição que está cozinhando o catalisador. A diferença entre um caso e outro costuma estar em poucos sinais e em uma leitura simples com OBD2. E se eu tivesse que resumir tudo em uma frase prática, sem mágica? Luz piscando e motor falhando é prioridade máxima. Luz fixa pede diagnóstico, não pânico. Aí você olha para os suspeitos mais comuns, confirma com códigos, evita apagar evidências cedo demais. E chega na oficina falando a língua certa. No fim, a luz não te obriga a adivinhar. Ela só te obriga a decidir. Você vai tratar como informação e agir com método, ou vai tratar como ruído e torcer para passar. E quase sempre é essa escolha, e não a peça em si, que define se o problema vai ser pequeno ou grande quando você finalmente resolver